Esse nome carnaval, eu já ouvi muito falar que a festa da carne não tem nada a ver com a festa da carne, gente. Pelo contrário, ele surge com a oficialização da Igreja Católica por volta de 590 depois de Cristo, num período de libertação antes dos 40 dias de jejum da Quaresma. O termo carnaval surge por volta dos séculos 11 e 12, originados do latim carne levare, ou seja, retirar a carne. O carnevale, adeus à carne, significa o período que você não pode comer carne. Carnaval não significa a festa da carne, tá? Só para você saber. O vídeo de hoje é sobre uma pergunta que você já deve ter se feito. Carnaval tá aí, mas será que o diabo tá solto? O pessoal fala muito nisso, né? Que é um período em que o capeta tá solto, as energias são muito ruins. Mas vamos tentar entender um pouquinho isso. Será que é real? Será que é só no Brasil? Porque carnaval não tem só no Brasil. Será que nos outros países onde existem carnavais tão famosos quanto aqui, a energia é tão ruim assim? E será que existe alguma interferência de quaresma nesse período de carnaval, que é depois do carnaval, né? Vamos entender um pouquinho isso? Eu fiz uma pesquisa aqui para a gente poder entender qual que é a origem do carnaval. Carnaval tem origem em festas pagãs, né? Sempre sobra para o paganismo, né? Aí quando o pessoal fala assim pagão, você já fala, ai, coisa do mal. Não, não é. Originariamente pagão significa aquele que não é cristão. Então se você não é cristão, você é evangélico, judeu, budista, qualquer coisa, pela letra, pela palavra original de paganismo, você seria um pagão também. O carnaval tem origem em festas pagãs e da antiguidade, como as sacéias, na Babilônia, e as dionísicas, que tem a ver com o deus Dionísio, que também se chama Baco, na Grécia ou em Roma. E o que eles faziam? Eles celebravam a fertilidade e a inversão de papéis. Como assim a inversão de papéis? Nessas festas, por exemplo, os pobres se vestiam como ricos, os plebeus como padres. Havia uma inversão de papéis, eles brincavam com isso. Mas por que eles faziam esse tipo de inversão de papéis? E por que se faziam os bacanais? Porque o que tem a ver? Você vai entender que tem alguma coisa a ver isso daqui. Vamos conhecer primeiro, para a gente poder entender, a história do Baco, né? O Baco, assim como Afrodite, são deuses em que, nossa, falam tanta besteira a respeito deles, e você tem que ter um momento de calma para poder entender essas deidades. Baco, Afrodite, Maia. Se você não estudar a origem dessas deidades, você vai pensar que tudo é muito diabólico. História de Baco. Baco era conhecido como Dionísio na Grécia Antiga, que era o deus do vinho, das vinhas, da fertilidade, do teatro e da loucura sagrada. Aí você vai me perguntar, mas existe loucura sagrada? Você já viu que na Bíblia, em uma parte, Deus fala que ele cria o bem e o mal? E também existe uma parte que diz assim, que não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém sem a permissão divina? Está na Bíblia. Bom, se isso está na Bíblia, é porque existe, de certa forma, um caos. A história de Jó, ela não é caótica? Pensa um pouco. E está na Bíblia. Dizem que foi Deus que queria testar se Jó era realmente fiel e colocou um monte de obstáculos no caminho dele. Fez um monte de coisas ruins, ou permitiu que um monte de coisas ruins acontecessem. Com certeza a vida dele ficou caótica nesse momento. Então o caos e a ilusão fazem parte desse teatro divino, vamos dizer assim. Outra coisa que eu quero te chamar a atenção é o arcano do louco. Presta atenção no arcano do louco, porque ele tem alguma coisa a ver com esse caos. Pensa bem, o louco, o que ele tem de louco? Nada. Onde que está a loucura do louco? A loucura do louco é a liberdade que ele tem. Essa é a loucura. Como a gente não está numa aula de tarô, mas só peço que você estude melhor esse arcano se você é um tarólogo. Você vai descobrir coisas muito interessantes. Vamos entender um pouco sobre o nascimento de Baco, para você entender a origem dessa festa e desses bacanais que falam. Nascimento, Baco teve um nascimento inusitado.
Após a morte de sua mãe mortal, que era a Semele, Deus retirou esse feto do ventre da mãe e o costurou em sua perna, até o nascimento. E ele, por isso, foi considerado um nascido duas vezes. Você imagina, vê a história de Zeus. Zeus era chegado numa gandaia, né? Tem muita coisa assim. E essa criança que ficou na perna dele deve ter acompanhado muita coisa. Você sabe que mesmo no ventre das mães, isso é provado cientificamente, a criança sente tudo o que a mãe está passando. Então vamos entender que você está contando uma história mitológica, mas ela tem um fundo de verdade. Se a criança no ventre da mãe pode sentir tudo que a mãe está passando, inclusive quando a gravidez é indesejada, vamos supor que a criança na perna de Zeus podia sentir tudo que esse Deus sentia. E aí vai estudar um pouquinho a vida de Zeus para ver o que ele passou. Quando ele nasce da perna de Zeus, o que ele está querendo? Ele está querendo liberdade. Por isso que as festas dele têm a ver com nascimento e liberdade. Justamente por causa disso. Sendo fruto de um adultério de Zeus, era perseguir o Baco desde antes do seu nascimento, causando-lhe loucura e forçando-o a vagar pelo mundo. Olha a carta do louco novamente aparecendo. Cultos e festas. Seus seguidores, as bacantes, ou mênades, dançavam e celebravam em cultos repletos de vinho e erotismo, conhecidos como bacanais, celebrando a libertação dos sentidos. E aí você vai falar, mas a libertação dos sentidos é péssima. Será? Você já percebeu que as crentinhas de antigamente eram todos... são crentes, tá, gente? Eu não vou falar de evangélico. Evangélico é outra coisa. Mas crente é aquele que acredita em qualquer coisa e existe em qualquer religião. Mas eram muito reprimidas antigamente. E você viu como é que eles estão hoje em dia? Como é que são as festas deles? Tem rodopio, tem atabaque, tem assim um culto muito parecido com candomblé. E até os próprios evangélicos criticam. Então, quando você prende muito uma pessoa, certamente ela vai ter problemas. Isso já teve problemas com os padres. Por isso que a gente ouve muita história. Eu não preciso nem te lembrar. Você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, vai na Netflix e vê aquela menina que desapareceu no Vaticano. Você vai entender muita coisa. Então, quando você reprime muito o ser humano, isso não é bom para ele. E nem te aproxima da divindade. Muito pelo contrário. Uma coisa é você escolher ser celibatário e outra é você ser obrigado. E tudo aquilo que é obrigatório não é da luz e nem é bom. É por isso que nessas festas eles comemoravam mesmo o caos e a liberdade, que às vezes se tornava uma libertinagem. Agora, toda vez que você coloca o ser humano numa festa, em que ele é livre para fazer o que ele quiser, e que existe bebida, a maioria vai para o lado negativo da força. Você não é obrigado, é como no carnaval. Carnaval não é bom nem ruim. Eu já fui em festa de carnaval, em que não aconteceu nada de degradante, e nem bebida tinha. Festas fechadas, é por isso que eu falo. Se você puder, junte seus amigos, vá para um hotel, feche o hotel. Eu estava num hotel que estava fechado para todo um grupo muito grande que estava comigo. Mas acho que nós éramos aproximadamente umas 100 pessoas. Então o hotel foi fechado para nós e a gente fez uma festa de acordo com o que a gente queria. Nossa festa não teve nem comida, porque a gente já tinha comido antes, nem bebida. Foi só dança. Então foi muito boa. E os espíritos de luz, da mesma forma que os ruins pegam energias negativas para usar até contra nós, os de luz também pegam a energia da felicidade. Porque a felicidade é divina. O prazer é divino. O uso indevido desses sentimentos, dessas emoções, é que leva para o lado negativo. Mas sim, o prazer é divino. Uma vez eu dei um curso e perguntei se prazer e sexo era do bem ou do mal, era de Deus ou do diabo. Você acredita que a maioria disse que era do mal? Não é, gente. Sem prazer, você não tem saúde. Tudo que está ligado a Kundalini, ao chakra básico, tem a ver com isso. É atividade, o prazer é aquilo que te move. Não tem a ver com baixaria. Você leva para esse lado se quiser. Eu posso dirigir um carro e ir para uma igreja. Eu posso dirigir um carro e atropelar uma pessoa.
Eu posso pegar um salto alto do sapato e ir para uma festa. Ou posso pegar esse mesmo salto, arremessar na testa de uma pessoa e acabar até cegando o olho. Então, o bem e o mal é você que direciona. Carnaval é bem se você tiver de boa e é mal se você não tiver. Só isso. Quando a Igreja Católica ela tenta obrigar as pessoas pagãs, ou seja, aquelas que não eram católicos, a se converter para a religião delas, ela pega vários elementos ditos do paganismo e coloca nessa religião. Por exemplo, a árvore de Natal, vários símbolos. As igrejas antigas tinham até pentagrama. Faça uma pesquisa para ver isso daí. A origem do carnaval no Brasil começou com o Entrudo, que era uma festa popular portuguesa, caracterizada por brincadeiras de rua, muitas vezes caóticas, envolvendo jogar farinha e ovo no povo. Essa tradição foi trazida pelos colonizadores, foi misturando com influências africanas e indígenas e acabou chegando no que tem hoje. Então, originariamente, o carnaval ele não é bom nem mal, mas dizem que quando falam que se originou nos bacanais, eu sinceramente acho que não. Porque bacanal, eles tentavam se libertar dos sentidos, se bem que no carnaval existe, só que é uma libertação meio falsa, né? Você se liberta em termos, porque quando alguém vai para esse lado, hoje em dia é punido. Então não é não, não se esqueça disso, não se extrapole. Se você está indo para brincar, maravilha. Então, para mim, eu não estou descontrolado, eu estou no meu próprio controle. E muitos de vocês também. Eu não vou para uma festa de carnaval para fazer coisas que eu me arrependa depois. E eu não gosto de bebida, por exemplo, de álcool. Então, se tiver alguém bebendo álcool, eu nem fico na festa. Eu vou em festas desse jeito, com pessoas que pensam como eu. Eu aconselho vocês a fazerem a mesma coisa. Ah, não, eu quero ir para um carnaval de rua. Bacana. Mas vá para um lugar em que você possa observar, ou vá para participar e não fique nervoso se alguém fizer alguma coisa que não está de acordo com aquilo que você acredita. Eu tenho um livro, que eu vou mostrar para vocês aí também, em que eu conto como é que é o carnaval do outro lado. Esse período, como tem muita gente que se aproveita para fazer coisas que normalmente ela não faria e culpar a bebida por isso, então algumas colônias do plano inferior, elas aproveitam e soltam espíritos nesse dia, nessa fase, para vir aqui sugar a energia das pessoas. Eles ficam induzindo as pessoas a fazer coisas pelas quais elas vão se arrepender depois. O uso desenfreado de bebida alcoólica, da sexualidade indo para o lado negativo, tudo isso, que eles são proibidos, mas que fazem as escondidas nessas... Não são colônias, tá, gente? Colônia é um nome errado, porque eles têm vida própria, mas nessas cidades astrais, do astral inferior, eles mandam esses espíritos para cá, principalmente aqui para o Brasil, para sugar as energias das pessoas e induzir essas pessoas a fazerem coisas que normalmente elas não fariam. Por isso é um período que você tem que prestar muito atenção. E sim, é verdade que eles vêm para cá, induzem as pessoas a fazerem coisas ruins, depois sugam toda essa energia e usam ela até contra nós. São essas energias extremamente negativas que movem esses mundos astrais. Você quer saber mais sobre isso? Leia o meu livro. É uma série de 3 livros, e acho que no segundo livro eu falo sobre carnaval. Mas aí para você ler o segundo, você vai ter que ler o primeiro, que eu vou deixar aqui para você, tá? É uma cidade que eu conheci, que existe de fato, e que influencia muitas pessoas por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você curta seu carnaval e fique bem, numa boa. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!